Oi, gente. Hoje eu vou contar como eu cheguei nos Estados Unidos, como foi essa chegada e até um pouquinho da primeira família. Bom, primeiramente tirei visto, foi tudo certo no visto, passei de cara, tudo mais. Eu tinha a cartinha da agência, a cartinha da família, todo um porquê do intercâmbio e tudo certo. Eu acho que é muito difícil ser negado se não tiver, assim, a agência, uma profissão que você já tinha aqui ou alguma coisa que você já trabalhava, pelo menos assim para dizer, eu tinha tal coisa, estou indo pela agência, mas com a agência, com essa cartinha da agência e o seu conhecimento de onde você vai morar, como é a criança que você vai cuidar e tal, eu acho muito difícil ser negado. Lógico, tem exceções, tem várias histórias, mas quando você vai, o visto de au pair é só para um ano, estendendo para 2, então você não vai conseguir ficar lá assim como turista, de 6 meses, que vai ter que realmente ficar totalmente legal, se você decidir ficar, ou fazer alguma maracutaia lá para se legalizar, né? Que é possível também, ou casar de verdade. Então, consegui o visto, falei pra família, como eu tô feliz, como deu certo, tal, e fui. Com aquele medinho, mas com aquela alegria, né? Que é quando a gente consegue ir pro intercâmbio. Aí quando a gente chega lá, a gente vai para um hotel que tem um treinamento de 3 dias com um zilhão de au pairs do planeta inteiro. Eu lembro que tinha muita alemã mesmo. E eu acho que elas fazem o au pair para viajar, porque elas já têm um inglês maravilhoso, assim. E eu acho que é um intercâmbio assim que elas fazem para viajar mesmo, para conhecer o país que elas querem conhecer, que é onde elas vão morar. Tipo, as que foram para lá queriam conhecer Nova York e para viajar para outros lugares, porque por inglês não vi nenhuma cidade, nenhuma delas. Bom, primeiro que esse treinamento é em Nova York, então mesmo se você vai para, sei lá, Califórnia, o treinamento é em Nova York. Todo mundo, pelo menos da experimento da Au Pair in America, faz o treinamento em Nova York. Então você vai para lá, o seu voo que eles vão te dar é para Nova York. E aí depois que você chegar lá, você vai combinar com a família, depois não, né? Antes você vai combinar com a família como que você vai para casa da família. Por exemplo, no meu caso, já era em Nova York mesmo que eu ia ficar, só era numa cidadezinha próxima de Manhattan. Então ela falou, eu vou te buscar no hotel, tal dia, tal hora que acabar o treinamento. Beleza. Quem vai ficar em outro lugar tem que pegar um trem, tem que pegar um avião, tem que ir de alguma forma para a casa da sua família. Então isso é uma coisa que vocês precisam deixar bem alinhadinho para vocês não ficarem perdidas, porque chegou lá é mais difícil ser achado que aqui, né? Então, combine certinho como que você vai para casa da família. Aí no treinamento tem algum momento ali de folga, mas basicamente são dias de treinamento de como ficar com criança, de como desengasgar uma criança, de como chamar a polícia, ficar atento a alimentos que as crianças têm alergia, cuidado do que a gente fala também, porque, por exemplo, a gente tem alguns costumes que eles não têm. A gente é muito mais touchy, a gente abraça. Quando a família chegar, como você vai cumprimentar? Você vai dar a mão, você vai dar um beijo, você vai dar um abraço, vai correr, você jogar no colo? Como que você vai fazer? Dependendo de como for a família, é de um jeito. Os gringos, em geral, são mais frios, mas tem gringos que são super afetivos e achariam até legal, uma coisa assim. A gente tem o costume de, por exemplo, a gente tá brincando assim, eu vou matar você. A gente fala assim, tal coisa, nossa, eu vou matar falando de tal. Isso daí é meio que uau pra eles, sabe? Ninguém fala assim. E existe, por exemplo, eu soube de uma pessoa que estava num aniversário, levou a criança dela num aniversário de um amiguinho, e aí ele era meio peralta, assim, ele tacou a mão no bolo, assim, ele fez tipo, arrancou um pedaço do bolo. E aí a menina gritou, eu vou matar você, não sei o que lá, em inglês. Ela falou isso, I'll kill you. Gente, a festa parou pra essa menina, a família pediu remédio a essa menina, por causa disso. E às vezes ela gostava da criança, gostava da família, e é um jeito mania nossa de falar. Mas essas palavras, assim, eles não falam. Então tem que ter, pisar em ovos, assim, no começo, né? E esse treinamento fala bastante disso. Teve um momento do treinamento que a gente pôde passear em Nova York, porque as líderes, né, falaram assim, olha, a gente tem um tour tal, isso era pago. Antes de chegar lá, eu acho que decidia se você queria ir ou não, você podia pagar na hora.
E quem não vai ficar em Nova York é uma chance de conhecer alguns pontos, porque a gente vai ter, sei lá, 1 hora, 2 horas, não lembro quanto tempo, para conhecer Nova York. Então a gente vai nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Então nós vamos chegar nesse lugar, vai abrir o ônibus, era um ônibus cheio de au pair, todo mundo desce. Nós vamos estar aqui nesse mesmo ponto daqui, sei lá, 20 minutos. Então todo mundo vai, passeia, olha, tira foto e volta pro ônibus em 20 minutos. Se atrasar, a gente não consegue nos outros. Então todo mundo tem que chegar aqui tal hora, porque senão, não vai dar pra ir nesse. Ou então vai dar pra ir nesse, não vai dar pra ir nesse. E aí eu lembro que, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu tava mais amiguinha de 2 brasileiras, lógico. Tinha só nós 3 de brasileiras naquele mundaréu de au pair. Eu me perdi. Eu não lembro onde estava o ônibus, eu não lembro onde que era o caminho. Eu me perdi completamente. E aí eu falei, gente, me perdi das brasileiras, me perdi das gringas, me perdi de todo mundo. Elas vão me matar, o ônibus vai sair, ou eu vou perder o ônibus, ou elas vão me matar porque eu não vai conseguir ir no próximo ponto. E eu vou morar aqui mesmo. Foi isso. Eu me perdi o total, não conseguia me achar. Quando eu me achei, já tinha passado do tempo. Cheguei no ônibus, todo mundo querendo me matar. As alemãs, vocês não têm noção. Porque, pensa, elas são super pontuais, né? De cultura deles. E aí, eu entrei no ônibus, assim, com aquela cara, olhando pro nada, querendo me sumir. E as alemãs assim pra mim. E aí, as líderes lá do negócio falaram, agora vocês não vão poder ir em tal lugar por causa dela. Gente, perdoem, alemãs, me perdoem todas. Não quis me perder, não foi de propósito. E eu fiquei com o sentimento de, sei lá, de perdida e depois de culpa, né? Porque as meninas não iam ficar em Nova York, elas que ficaram mais bravinhas, né? E aí foi isso, né? Aí fomos de volta pro hotel e tudo mais. Aí tinha um momento de pausa, a gente foi na piscina. Eu lembro que eu tava com meu biquíni brasileiro, nada assim, fio dental, mas era um biquíni, meu, o das gringas ou das alemãs, é aquela calcinha tipo de criança, sabe, que cobre a bunda inteira, assim, é isso o biquíni delas. Então, o nosso, por mais que não seja fio dental, ele é isso. Já é escândalo. E na época ainda nem tinha silicone, mas mesmo assim, era um escândalo aquela pessoa ali, eu ali no coisa. E as outras brasileiras não quiseram entrar na piscina, só eu ali, nua. Aí eu lembro que eu vi uma pessoa tirando foto minha, sei lá de qual nacionalidade que era, tirando foto minha. Eu nem liguei, falei, tire, vou ficar famosa. E, bom, esse momento aí do treinamento do hotel é muito legal. E a gente tem algumas experiências já, né? A gente tem que comer no hotel, umas comidas que não são diferentes. Tinha pizza. Pizza tem em todo lugar, mas é uma pizza diferente daqui. É uma pizza que não é recheada, gorda, assim, igual a nossa. É só a massa, um molho e, sei lá, um pingo de queijo, sabe? Aí tinha macarrão, um molho diferente. Eu lembro até hoje do gosto, sabe? De tudo lá. Quando tem coisa que como é que eu falo, nossa, que gostinho de Nova York. E não é ruim, mas é diferente. Uma dessas minhas 2 amigas brasileiras que eu conheci lá no hotel, ela passou muito mal no sentido de ansiedade. Então ela não conseguia comer, ela estava com medo de não falar inglês. Ela realmente tinha um inglês bem mais básico. Ela quase não entendia nada do treinamento. Quando a gente se unia com outras au pairs de outros lugares, ela não conseguia participar da conversa. E aí ela falou, começou a chorar, ela teve uma crise assim, sabe? Deu um dó. Ela falou, quero voltar, não quero fazer intercâmbio, quero voltar. E gente, como eu falei, né, nos outros vídeos, é uma experiência demais, de top, porque você tem que passar esses desafios. Como assim você vai voltar? Você acabou de chegar, você vai voltar? Você nem, sabe, você nem começou o negócio para desistir. Essa menina foi para uma casa de uma família, a casa pediu o rematch dela, porque ela não entendia. Ela foi para outra família, deu super certo. Ela casou com um gringo, ela tem um bebezinho e ela mora lá hoje. Olha só, imagina se naquele momento que ela falou, tô desesperada, não consigo falar inglês, não consigo comer, tô ansiosa, tô passando mal, tô, sei lá, em crise, vou embora, ela tivesse ido. Como seria a história dela? Então a gente é meio que, entre aspas, obrigado a passar por coisas que no fim, olha, até me arrepia. No fim você olha e fala, eu fui capaz de coisas que se eu olhasse pra mim mesmo, sem ter, não ter pra onde correr, eu diria que eu não seria capaz, mas você é, eu fui e eu sou. E se eu falasse assim, eu vou dirigir um carro desse tamanho,
Eu tinha um Celtinha e tinha dificuldade de dirigir aqui no Brasil, morria de medo de estrada. Eu tive que dirigir em Manhattan, um carrão com criança no banco de trás, na neve. Gente, são coisas assim que só experimentando para saber. Bom, lá nesse hotel, eles colocam a gente nos quartos, acho que são 3 por quarto, mais ou menos 2 ou 3 por quarto, da seguinte maneira, com essa divisão. Eles dividem por bairro da família. Vamos supor, eu tô morando no bairro 1 e tem mais 2 morando no bairro 1 também. Então, eles colocam nós 3 no mesmo quarto. Mesmo se uma é da Holanda, não importa de onde você é, colocam ali porque vocês vão sair do hotel e vão para casa da família. E aí você já vai fazer amizade com as pessoas que moram perto de você. Essa é a intenção. Então, ficou no meu quarto uma moça da África do Sul e uma outra que eu acho que era polonesa. Ah, e depois chegou mais uma que era mexicana. Que ela teve que dormir numa caminha ali improvisada, né? Não dá. E super legais e tal, mas não foram as pessoas que eu fiquei amiga pra sempre. Elas trocaram de casa, eu acho, ou elas não tinham os mesmos rolês, não sei, mas lá a gente ficou amiga. Acho que elas também não tinham carro, olha aí, tá vendo? E aí ela ficava assim, não tem como ir, você também não tem como ir. É aquele lugar que é muito longe pra ir a pé, muito perto, não tem como pegar trem. O ônibus, eu nunca andei de ônibus em Nova York. É uma coisa que eu acho que, não sei, tem pouco, demora, não sei. E então meio que a gente era amiga virtual, assim, a gente se falava virtual e nos encontros, né, do grupo da au pair a gente ia. E nos clusters. Então, mas essa divisão é muito legal, porque às vezes você vai fazer uma amiga ali que vai ser sua amiga o intercâmbio todo, que vai ser sua parceira, irmã no intercâmbio inteiro e no fim vira sua amiga pra vida inteira. É muito legal isso, não foi o que aconteceu comigo, mas eu já vi histórias muito legais assim. E até mesmo essa brasileira, que não ficou minha amiga, bem perto, bem próxima assim, que estava com dificuldade e tudo mais, ela eu tenho no Facebook, tenho no Instagram, e a gente comenta, assim, a gente às vezes vê a vida uma da outra, né? Eu casei, você casou, que lindo, você teve filho, não sei o quê. Tipo, olha só como foi, né, a vida, como a vida girou de um jeito que chegou num lugar que a gente jamais imaginava. Se a gente tivesse parado ou deixado a gente se levar pelo primeiro medo que a gente encontrou, nada teria acontecido. E nada tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito teria acontecido. Então, qualquer medo que sentir assim, gente, enfrenta, mergulha nesse medo. Não é pra falar, não vou perder o medo. Não, vai com medo mesmo, sabe? Pega o medo e vai. Você vai ver que você é maior que ele. E muito maior. Então, depois do treinamento, esperei a minha host mom me buscar. Ela tinha dito que ela ia buscar. E aí eu fiquei nessa, né, de como que eu falo oi e tal. Pego na mão, dou um beijo, dou um abraço, pulo no colo. E aí eu tava lá tipo, no lobby, né, do hotel esperando. Eu já tinha visto, né, o rosto dela, tudo quem ela era. E eu a vi chegando de mão dada com o menininho, que era o meu menininho que eu ia cuidar. E ela soltou a mão dele e abriu assim e falou, hi. Então, tipo, eu nem precisei pensar nada, nem precisei falar, vou me jogar, vou cumprimentar, vou... Ela já foi super carinhosa. E aí ele também, aí ele tava mais tímido assim, né? Mas aí abracei ele, beijei ele recebeu tudo numa boa. Às vezes menino de 8 anos não é muito assim, né? Faz, beijo melado, não sei o quê. E aí ela me levou pra um lugarzinho perto do Hudson River, que era um lugar lindo, assim, sabe? Dava pra gente tirar foto, dava pra gente ver a paisagem e tudo mais, foi muito legal. E este dia que eu estava indo para casa da família era o dia do meu aniversário. E cheguei na casa da família no dia do meu aniversário. Então, assim, rolou uma alegria de tipo, que presente, né, que eu tô ganhando, chegando na família e tudo mais. Mas aquela tristeza real que a gente não pode esconder, né? Poxa, não tô com a minha família, não tô com meus amigos, não vou comemorar, não sei o que, nananã. Foi quase um aniversário que eu não contei, assim, sabe? Quando eu percebo nas contas que eu faço, quantos anos eu tinha, não sei o que, eu percebo que eu pulo ele sem querer. Porque não teve a comemoração que eu gostaria de ter, ou que eu tenho costume de ter. Mas eu cheguei na família, tinha um bolo escrito Happy Birthday pra mim, e velhinhas, e cantaram parabéns, lógico, em inglês. Eu acho que eles perguntaram pra mim como era parabéns em português, mas eles cantaram em inglês. E foi muito legal, assim, foi muito carinhoso da parte deles. No hotel, eu tinha já comentado com algumas au pairs que era meu aniversário,
E eu lembro que que eu tava fazendo amizade com várias, né, de vários países, e aí cada uma cantou parabéns na sua língua. Foi muito legal, lembro dos alemães cantando, foi muito legal. E, bom, aí foi uma super recepção. Com relação a presentes, que eles deixam um presentinho pra gente, a gente também leva pra eles, né? Eu fiz questão de levar coisas brasileiras, não vou levar a Havaiana. Tipo, a Havaiana é um negócio que. Ainda mais essa família, eles já tinham tido au pairs, 1 milhão de au pairs na vida, desde sei lá qual filho deles, e não quis levar a Havaiana. Eu levei uma arara de pelúcia linda pro menino, porque ele me mostrou nos vídeos lá que ele tinha vários bichinhos de pelúcia assim. E aí eu levei uma arara bem brasileira pra ele. Lembro que eu levei um colarzinho pra mãe. Tinha escrito alguma coisa, tipo fé, assim, né, em português mesmo. Tinha escrito alguma coisa assim. E eu acho que foi isso. E eu levei chocolates brasileiros. Tipo com, ai, coisa brasileira, assim, sabe? Um de maracujá, um de não sei o que lá, nananã. Eu não lembro que eu levei pro pai. Eu acho que nada. Foi só do menino e da mãe e os chocolates pra família. Não gastem dinheiro com isso, é dica assim do coração, porque eles nem ligam para essas coisas. Eles realmente têm tudo. Então, se você tem uma coisinha que representa um afeto, ou Brasil, ou uma coisa assim, que não seja cara, é melhor. Sabe assim, uma semente de não sei o que lá, que, sei lá, um exemplo, uma semente de mostarda, que significa, se você tiver fé desse tamanho da semente, você vai mover montanhas. Não sei, uma coisa assim que, tipo, tem um significado grande, sabe? Mas que não tem um custo grande, porque eles não ligam pra isso de verdade. Eu acho que eu nunca vi a mãe usando correntinha. E o menino, a arara era mais um dos 1.000 bichinhos que ele tinha. Então, e o chocolate, eu acho que eu comi mais do que eles, porque ficou lá pra sempre, imagina, o chocolate eles têm pra caramba. E era legal porque era brasileiro, mas assim, não era assim, vou me acabar com chocolate. Eles não são assim, sabe? Então, não leve coisas que vai te fazer gastar dinheiro, porque pra nós vai tipo, fazer diferença financeiramente e pra eles não vai fazer diferença. Leve alguma coisinha, ou uma coisinha só pra família inteira, ou só pra criança, sei lá, bem simbólica. E aí eles me deram, tinha uma faixa de bem-vindo, assim, que o menino fez, desenhado mesmo, não foi nada profissional, assim, mas que o menininho fez, estava legal. E uma camiseta com o nome da cidade deles, que eu não vou falar, mas que era o nome da cidade deles escrito na camiseta. E eles falaram assim, que eles pensaram em uma coisa que eu não tivesse. Olha o pensamento. E aí, com certeza, uma camiseta com o nome da cidade que eles moravam eu não tinha. E foi isso. Acho que tinha mais algum birubiru assim no quarto pra mim, sei lá, canetinha, acho que pra fazer lição, né, pra eu estudar tal, caderno, alguma coisa assim. Mas foi isso. Foi muito legal essa chegada. Eu lembro que eu fiquei, acho que, sei lá, 2 dias ou 3, não sei, sem trabalhar ainda. A outra au pair anterior estava viajando, ela estava naquele 1 mês de viagem, né, que as au pairs têm pra só viajar, porque ela ficou 2 anos. Então, eu a conheci na volta dela, ela voltou, ela estava na Disney, eu acho. Aí ela voltou da Disney, estava na casa já. Aí ela fez ela tinha quase tudo empacotado já pra viagem, mas aí ela fez as coisas dela, tirou tudo do quarto, a gente se conheceu assim bem rapidamente. E ela foi embora, eu fiquei. E aí, então comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar no verão, o que é bom, porque é verão, né? Ninguém merece o frio blaster de Nova York, mas é ruim porque as crianças estão de férias. E aí a gente tem que ficar com elas o dia inteiro, sem TV. Mas a família era muito bacana nesse sentido. Tinha um clube que eles eram sócios e eu podia ir também em tudo que tinha no clube, na piscina, enfim, podia fazer tudo. E aí eu ia bastante nesse clube aí com o meu menino. Eu dirigia ele até lá, ele ficava na piscina, brincava, jogava e tal. Eu tinha que basicamente seguir ele onde ele ia. Podia nadar também, mas acho que eu nadei bem pouco. E foi assim, foi legal. Aí já era meio pro fim de agosto, aí já chegou setembro, aí já voltaram as aulas e entrou a rotinona. Bom, foi assim que eu cheguei na casa então, essa primeira família. E super legal, foi super gostoso. Tive medo, tive muita saudade. A saudade não tem tamanho, só quem sentiu sabe. Ou quem vai sentir vai saber. Mas foi muito legal. Então,
no próximo vídeo agora eu vou contar como e por que eu quis pedir o rematch, que foi eu que pedi, desta família, que aparentemente era tão legal. Até lá.